Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe a tudo e a todos de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Meus amados, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração. Você que me ouve do outro lado, eu queria apenas alguns minutos da sua atenção, porque a mensagem que eu tenho aqui seria muito importante que você ouvisse. Você vai perceber nesta mensagem que há muitas pessoas que elas até estão dentro da igreja, isso é bom estar dentro da igreja, mas existe um lado triste, é que a maioria, eu digo a maioria que está dentro da igreja, elas estão desligadas de Cristo em vez de unidas a Ele em espírito. A maioria estão desligadas dele. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1, o título diz assim: ou a lei, ou Cristo. Em outras palavras, ou o mundo, ou a santidade, ou o pecado, ou Jesus Cristo, ou a prisão, ou a liberdade. Aí diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, ou seja, firme na liberdade, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Percebe que a Bíblia menciona que Cristo nos libertou para que em Cristo sejamos livres e não devemos nos submeter de novo a jugo de escravidão. O que é a liberdade e o que é a escravidão? A liberdade é você tornar-se inimigo do mundo. Eu vou fazer aqui uma analogia ou uma comparação. Você que me ouve do outro lado, você tem algum inimigo? Se você tem algum inimigo, da maneira como você trata aquele alguém que é seu inimigo, você tem que tratar o mundo de igual modo. Isso é você ser livre em Cristo. Entende? Eu falei que eu faria aqui uma analogia. Eu não estou dizendo que você tem que odiar as pessoas. Eu não estou dizendo que você não tem que amar as pessoas, porque amar o próximo é mandamento. Se alguém que está em Cristo não ama o próximo, é escravo. Deixe isso bem claro aqui. Mas eu estou fazendo comparação com relação ao mundo, conforme o mesmo Gálatas aqui 6,14. O apóstolo Paulo diz que ele e o mundo é como se fosse inimigo um do outro, como se ele não existisse para o mundo e como se o mundo não existisse para ele. E há muitas pessoas, como mencionei anteriormente, que elas estão na presença de Deus, mas elas ainda carregam consigo os rendimentos do mundo, ainda se identifica com o mundo. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas mesmo dentro da igreja ainda está se identificando com o pecado, ainda está se identificando com o mundo, ainda está se identificando com a velha criatura, ainda se identifica com a mentira, ainda se identifica com o engano, com os lugares errados que frequenta, com as maus companhias. E a Bíblia diz: para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneceis firme, não na escravidão, mas permanecer firme na liberdade. E há muitas pessoas, eu digo a maioria, e digo com autoridade e precisão, a maioria que está dentro da igreja evangélica hoje em dia ainda está se identificando com o mundo. Agora há pouco eu recebi alguém aqui na igreja e ele disse assim para mim que ia numa igreja, mas tem 10 anos, acredite você, tem 10 anos que vai numa igreja aqui do Brasil, evangélica, 10 anos sem tomar a Santa Ceia. Uma igreja que tem 50 anos, uma igreja evangélica, porque o presbítero da igreja proibiu dele tomar a Santa Ceia. Então você percebe que há muitas coisas erradas, há muitas coisas que falta ensinamento, falta exortação, falta disciplina, e por isso as pessoas estão perecendo sendo escravos, porque falta ensinamento para elas. Então você percebe, conforme a Bíblia, que a recomendação é permanecer firme e não como escravo. E há pessoas que estão dentro da igreja, mas odeiam seu irmão. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas bebe. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas estão indo por risca-faca. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem abandonar o vício, as maus companhias. E a recomendação da Bíblia é permanecer livre em Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Olha o que diz no versículo 4.
para aqueles que estão em Cristo ou para aqueles que diz estar em Cristo, mas está sendo escravo. Ele diz assim: de Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei ou na escravidão, da graça decaíste. Ou seja, por isso que lá atrás eu falei que há muitas pessoas dentro da igreja desligadas de Cristo. Todo aquele, agora sem exceção, todo aquele que está dentro da igreja, mas está se identificando com alguma coisa do mundo, está desligado de Cristo, independente de quem seja. Seja um membro, um diácono, um pregador, um obreiro, um bispo, um pastor, quem quer que seja. Se tiver alguém dentro de alguma igreja e está se identificando com o mundo, é a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 4, de Cristo vos desligaste. Todo aquele que está na presença de Deus, se identificando com as coisas do mundo, está desligado de Cristo, não tem nada a ver com Cristo, porque se está na igreja e está se identificando com o mundo, está separado de Cristo, desligado de Cristo, não é enviado de Cristo, é mensageiro de algum outro, menos de Cristo Jesus. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. Quem são esses que procuram justificar-vos na lei? Todos aqueles que estão na presença de Deus, dentro da igreja evangélica, e está se identificando com o mundo lá fora, não quer abandonar o mundo, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar a vida errada, não quer abandonar as maus companhias, os lugares errados que frequenta, sentando na mesa com os escarnecedores. Quanto a recomendação da Bíblia é: não vos assentei na mesa com os escarnecedores. Pessoas que não querem abandonar a velha criatura, está desligado de Cristo. Pessoas que escandalizam o Evangelho, pessoas que dão nome a falar, pessoas que dão mau testemunho, pessoas que dão um mau exemplo, todas elas estão desligadas de Cristo. Aliás, você que me ouve do outro lado, cuidado para que você não esteja seguindo alguém que está desligado de Cristo e você está achando que é alguém que está vinculado a Cristo, alguém que não tem nada a ver com Cristo Jesus. Repito, todos que dão mau testemunho, que dão mau exemplo, está desligado de Cristo Jesus. Todas as pessoas que dão mau exemplo, que dão mau testemunho, esses não estão firmes na fé, estão firmes com o mundo, ainda não tem nada a ver com Cristo. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Ou seja, todos aqueles que estão deixando a liberdade pela prisão. A liberdade eu me refiro à graça, a prisão me refiro ao pecado do mundo. Todos esses que estão deixando a graça pelo mundo, a liberdade pela prisão, a santidade pelo pecado, todos esses estão desligados de Cristo, estão separados de Cristo, não tem nenhum vínculo com Cristo, não tem nenhuma ligação com Cristo. A Bíblia diz que está desligado dele. Todo aqueles que estão trocando a santidade pelo pecado está desligado de Cristo Jesus. Todos aqueles que estão deixando o amor pelo ódio do mundo está desligado de Cristo, independente de quem seja. Todos aqueles que deixam a graça de Cristo, a liberdade de Cristo pelo pecado do mundo lá fora, está desligado de Cristo Jesus. Repito, seja pregador, membro, obreiro, diácono, quem quer que seja, se tem alguma identificação com o mundo, está desligado de Cristo Jesus. Então cuidado com aqueles que estão desligados de Cristo disfarçado, para que você não esteja se enganando, você que vai ouvir esta mensagem. Cuidado com todos esses, tá bom, queridos? Há muitas pessoas desligadas de Cristo, disfarçadas dentro da igreja, todo tipo de pessoas assim. Então tome cuidado, você que vai ouvir essa mensagem, para que você não esteja seguindo alguém que está desligado de Cristo, ou tomara que você que vai ouvir essa mensagem não seja um desses. Deve permanecer-se firme na libertação, como diz aqui, para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecer firme, ou seja, tornar-se inimigo do mundo. Se alguém quer estar unido a Cristo, vinculado a Cristo, ou quer estar ligado a Cristo em espírito, unido a Cristo em espírito, deve tornar-se inimigo do mundo, não ter nenhuma identificação com o mundo, mas se identificar com o Espírito Santo. Todo cristão deve ter vínculo apenas com o Espírito Santo. Todo cristão deve ter ligação apenas com Cristo. Todo crente deve se identificar com Cristo, com a santidade, com o Espírito Santo e não com o mundo.
Se algum cristão, independente de quem seja, está se identificando com o mundo, com qualquer coisa que seja vinculada ao mundo, está desligado de Cristo. Finalize essa mensagem deixando uma indagação no seu coração. Cuidado para que você não seja uma dessas pessoas. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome de Jesus.